Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Bíblia, um tesouro escondido, um programa em que nós estamos estudando a palavra de Deus pelo olhar de uma síntese bíblica, mas também nos debruçando sobre o profético, sobre os tesouros que estão escondidos na Bíblia e que alegram e alimentam a nossa alma. E para este episódio nós temos aqui conosco os pastores Diniz e o pastor Fernando Almeida. A paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor, uma alegria continuarmos aí o nosso estudo. Paz do Senhor, alegria grande de poder estar aqui novamente. Amém. Bom, no episódio anterior, nós falamos sobre um panorama geral do Antigo Testamento. E os pastores comentaram que na palavra de Deus existem, a Trindade está presente. Nós vemos a figura de Jesus, né, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E eu queria aqui, pastor Diniz, ler um texto. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Eu gostaria de ler um texto e já deixar aqui um desafio para o pastor e para aqueles que estão nos acompanhando nesse episódio. Gênesis, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pastor Diniz, se nós pudéssemos fazer aqui uma analogia, pudéssemos pegar esses versículos e abrir esse baú dos tesouros de Deus, o que nós vamos encontrar nesses versículos? Se você for na letra, como nós falamos, você vai encontrar só isso daí mesmo. No princípio, criou Deus. Você tem uma história aqui, né? A terra sem forma e vazia, você pode imaginar tudo isso. Mas tem o tesouro aqui, tem aquilo que o Senhor se revela. Nós falamos no episódio anterior que começa a Bíblia com Jesus. Então, Jesus está aqui, no princípio. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, primeiro nós encontramos Jesus logo no primeira palavra. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí já está aqui o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós já temos aqui o Deus Criador, nós temos o princípio de tudo, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós temos aqui o Espírito numa terra sem forma e vazia. E aí já fica aqui uma mensagem para o nosso coração, né? E Deus disse, haja luz. E Deus viu que a luz era boa. Isso fala também do coração do homem. Glória a Deus. O homem sem Deus é sem forma e vazio. E quando a palavra de Deus entra na vida do homem, ela entra fazendo uma revolução. E aquilo que era trevas, as trevas se vão. Porque quando a palavra de Deus entra, ela traz a fé para o seu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, e ela é palavra de Deus, viva, eficaz, ela começa uma revolução na vida do homem. As trevas vão embora e a luz entra. E a sua vida, que era sem forma e vazia, porque a terra era sem forma e vazia, quando Deus entra com a sua palavra, ele dá forma e dá sentido para a criação. Quando a palavra de Deus fala ao coração do homem, o homem deixa de ter uma vida sem forma e vazia, e Deus entra na vida do homem, trazendo luz, trazendo bênção, mudando a vida do homem. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela já entra mudando tudo. Ela traz paz, ela traz segurança, ela traz esperança. E na criação aqui, Deus está criando as coisas para existir por um tempo. Mas Deus vai revelar um projeto de salvação que é para uma eternidade. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no estudo aqui que tudo vai passar. Tudo da obra criadora vai passar. Mas Deus, desde o princípio, ele tem um projeto que é de uma obra redentora, que é para levar o homem para a eternidade. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela veio da eternidade. Ela não envelhece, porque ela é eterna.
E na eternidade não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Na eternidade as coisas são plenas. Então a palavra de Deus, ela veio da eternidade. E é por isso que ela não envelhece. Ela falou no passado e ela fala hoje. Ela foi atual no passado e ela é atual hoje, porque ela não vai envelhecer nunca na vida do homem. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Fernando, paz do Senhor. Paz do Senhor. O pastor Diniz fez uma colocação que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais sobre a obra criadora e a obra redentora. Mas também existe um mistério aqui nesse primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual seria o comentário que poderia enriquecer essa colocação do pastor Diniz? A gente tem aprendido que esse verbo criar no original, ele significa, que é o verbo bará, né, no hebraico, ele significa criar do nada para existir por um tempo determinado. Então isso conceitua a obra criadora, né? Aquilo que Deus criou. E a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ela diz isso, que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. E aqui no verso 14, diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Então, a obra criadora, nós podemos dizer que ela tem uma data de validade. Ela vai existir por um tempo. Mas Deus colocou à disposição do homem a obra redentora, porque quando a obra criadora encerrar, há um novo céu, uma nova terra, que é a eternidade de Deus à disposição do homem. E a Bíblia diz assim: céus e terra passarão, mostrando aí a temporalidade da obra criadora. Mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Como o Diniz falou, a palavra veio da eternidade, ela está passando no nosso tempo, resgatando o homem, e ela volta para a eternidade. Às vezes as pessoas dizem, não, a palavra é antiga, a palavra é anacrônica, a palavra de Deus não é antiga, a palavra de Deus não é nova, a palavra de Deus não é atual, não é datada em tempo nenhum. A palavra de Deus é eterna, ela não conta no tempo. Então ela veio da eternidade, ela está passando no nosso tempo, dando forma ao homem, uma vida sem forma e vazia, e o agente de Deus aqui, nesse primeiro verso, nesse segundo verso, é o Espírito Santo, é ele que age na vida do homem, dando forma ao homem para conduzir o homem novamente para a eternidade. Glória a Deus. Agora, os pastores mencionaram aqui a expressão obra redentora. Ou seja, até uma expressão dos nossos seminários, né, pastor Diniz? Obra criadora, obra redentora. Então Deus tem o objetivo de trazer o homem de volta para si. Isso foi devido ao episódio que aconteceu no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, né? Deus cria o homem para viver eternamente. Cria o homem para ser perfeito, para viver na presença do Senhor. Mas, após ser criado, acontece um episódio, vamos dizer assim, um dos principais do livro de Gênesis, pastor Diniz. Qual o comentário que o senhor poderia fazer sobre? É interessante que, voltando um pouquinho, Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. E nós vemos aqui no capítulo 1 do Gênesis a ordem da criação. E tem uma verdade, diz assim: tudo que Deus foi criando, sim, e viu Deus que era bom. O que Deus faz é bom, o que Deus faz é perfeito. E Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou numa perfeição. E Ele colocou o homem, quando Ele vai criar o homem, nós vamos entrar aqui na criação do homem. E Deus, ele cria do nada
e ele cria o homem, ele forma o homem do pó da terra. Depois ele, para que o homem não estivesse só, ele criou uma adjutora, no sentido bíblico, aquela que está ao lado do homem, né? E é muito interessante que Deus criou macho e fêmea. Então, na criação de Deus, Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e Deus criou mulher. Essa é a criação de Deus. Essa é a obra de Deus. E é perfeita. Sim. E tem um propósito na criação de Deus. E Deus coloca o homem num lugar que é um lugar perfeito. E era tão maravilhoso esse lugar que Deus, todos os dias, ele tinha uma intimidade com o homem. Todos os dias ele visitava. Ele não criou e abandonou. Glória a Deus, né? É um Deus presente. É um Deus presente. E ele, todos os dias, ele estava ali junto a Adão e Eva. Imagina que coisa maravilhosa. Você está num lugar onde não há dor, você não tem de trabalhar, está tudo ali, produz tudo. Na viração do dia, tudo. Você é visitado pelo Senhor. E aí você tem ainda, além de tudo, você tem o Criador numa comunhão maravilhosa com você, falando com você, se revelando a você, falando ao seu coração, face a face. Não havia pecado e tudo era perfeito ali nessa criação de Deus. Mas Deus colocou desde o princípio, Deus não é um tirano. Deus é um ser perfeito. E desde o princípio, ele colocou algo para o homem que é o livre-arbítrio. Lá já tinha. É o seu direito de escolher. Isso prevalece até hoje. Deus não obriga o homem a permanecer com ele. Nunca obrigou. Mesmo no meio de toda a perfeição. E Deus, então, ele cria o homem, coloca nesse lugar perfeito, o homem tem comunhão com Deus e nada faltava ao homem. Mas o homem já tinha um direito de escolha. E Satanás, representado pela serpente, ele em rebelião contra Deus, Deus tinha dito para o homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim. O jardim ali está entregue a tudo. Mas ali estava uma condição para o homem. Olha, do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não vai experimentar desse fruto. E naquilo ali não havia um mal para o homem. Porque Deus, ele queria o bem. Tudo que ele fez era perfeito. Mas ali estava para o homem o direito de escolher. Você quer continuar ou não? Você quer conhecer o bem e o mal? Você pode conhecer o bem e o mal. Mas eu quero que você conheça o bem. E que você viva daquilo que Deus tem para você. A relação de Deus com o homem desde o princípio era uma relação de confiança. Eu te dei tudo. O que eu fiz é bom. O que eu tenho para você é o melhor. Mas se você não quiser, você pode escolher. E o adversário, ele coloca uma dúvida na cabeça do homem. Tem muita essa bobagem que as pessoas ficam, o homem comeu da maçã, o que era? A questão não é essa. A questão é a confiança em Deus. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. E que o adversário colocou na mente do homem, a serpente, representado pela serpente, o que ele colocou na cabeça do homem é que Deus estava escondendo alguma coisa do homem. Que a intenção de Deus não era boa com o homem. Que tinha algo melhor que Deus não queria que o homem conhecesse. Então ele desperta no homem a desconfiança. E aí vem uma coisa. Ele distorce a palavra de Deus. Porque você, lendo o texto, ele vai acrescentar coisas que Deus não disse. E isso até hoje é assim. Deturpa a verdade de Deus. O adversário deturpa a verdade de Deus. Ele deturpa a palavra de Deus. Ele convence o homem deturpando a palavra de Deus. Então ele coloca no coração do homem uma dúvida a respeito da intenção de Deus. E aí ele vai levar o homem ao pecado. E qual é o pecado? É a desobediência. É quando você duvida que o que Deus tem para você é o melhor. Até hoje é assim. As pessoas gostam muito de Deus, as pessoas aplaudem Deus, é lindo, é maravilhoso, a Bíblia é linda, está tudo certo, mas a obediência e a felicidade do homem está na obediência, em crer
que o que Deus tem é o melhor, que a palavra de Deus é o melhor e que Deus não está escondendo nada do homem. Deus não tem nenhum interesse de privar o homem de nada. O que Deus diz para o homem não fazer até hoje, tudo o que Deus diz para o homem não fazer, não é porque o homem não fazendo vai melhorar alguma coisa para Deus. Mas o que o adversário diz para o homem é o seguinte: olha, você vai ser como Deus. Como Deus por quê? Porque Deus é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o que o adversário diz para o homem é que Deus não é o Senhor. Ele não é o Senhor da sua vida. O que Ele fala não é a verdade. O que Ele fala não tem de prevalecer. Você vai ser como Deus. Como Deus o quê? Você vai ser Senhor do seu destino. Você vai ser Senhor da sua vida. A verdade não é a verdade de Deus, é a sua verdade. É o que você quer crer. É verdade relativa, né? É relativa. Você vai viver da sua verdade. A verdade de Deus não serve para você. E o salário do pecado é a morte. É a morte. E o homem vai encontrar a morte. Quando ele desconfia de Deus, a palavra de Deus é Jesus. O dom gratuito de Deus é Jesus. É a palavra. É a vida. Na palavra de Deus está a vida. Quando você não aceita a palavra de Deus, o salário está pago. É a morte. Quando o homem rejeitou a palavra de Deus, ali, e ele duvidou da palavra de Deus, ele recebeu o salário. É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Jesus. É a vida. Quando ele rejeitou a vida. Rejeitou a palavra de Deus. Muito bem. O homem, quando falha, né, pastor Fernando, ele não faz a conta do prejuízo que ele ia encontrar, né? Ele tinha tudo no jardim, ele tinha comunhão, ele tinha recebido tudo da parte de Deus, ele tinha visitação no final do dia, e a partir de agora, pelo pecado da desobediência, ele agora encontra o resultado, que é ser agora mortal. E aí, pastor Fernando, conta para nós e para aqueles que estão nos acompanhando o que aconteceu em seguida. Só voltando um pouquinho aqui no que o pastor Diniz colocou, essa coisa do você é dono do seu destino, você defina, né, o seu caminho, isso é bonito, são slogans até de hoje em dia, que você ouve muito isso, né? Mas o Senhor não quer isso, Ele quer conduzir a nossa vida, dirigir a nossa vida. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então essa confiança foi quebrada com um conselho, com uma voz externa, que o homem deu ouvidos, né? Ouviu aquilo que não devia e se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, e a morte, o juízo de morte veio sobre ele, né? O salário do pecado, a paga que ele vai receber por essa desobediência é a morte. Mas o amor de Deus é maior, né? E o desejo de Deus é ter o homem junto dele. E no final do capítulo 3, nós vemos ali o projeto de salvação de Deus sendo anunciado. Glória a Deus. Quando Deus vai até o homem e pergunta onde ele está, né? Onde você está? Eu tive medo, né? Vergonha, e eu me escondi. Então é a situação do homem quando ele perde a comunhão com o Senhor. Quando o pecado quebra essa comunhão dele, essa ligação dele com Deus, porque o pecado faz isso. Por quê? Porque Deus é santo. E a Bíblia diz que ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. O homem que é a coroa da criação. E o desejo do Senhor é ter o homem na presença dele. Então, o plano de salvação ali é anunciado no versículo 21, quando diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os cobriu. Glória a Deus. E os cobriu. Então, a salvação vem de Deus. Deus não falou assim com eles: olha, fazem túnicas para vocês. Não, foi Deus quem fez a túnica e foi Deus quem os cobriu, mostrando que a salvação
é um projeto que vem de Deus, vem da eternidade, é presente de Deus para nós, né? Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, as túnicas ali foram feitas por Deus. Um animal foi morto para que aquelas túnicas de pele fossem costuradas, né? E servissem para cobri-los, e ali aponta para o projeto de salvação no Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Glória a Deus. Só retroagindo um pouquinho, mas quem é esse adversário? Quem é essa serpente que convenceu o homem? Então nós vemos que a rebelião começou antes, né? E a Bíblia fala a respeito disso. Esse adversário que estava ali representado pela serpente, ele estava em rebelião contra Deus. E por que ele estava em rebelião contra Deus? Porque a Bíblia diz que ele queria ser Deus, ele queria ocupar o lugar de Deus. Ele era um querubim ungido, né? Um ser de luz, de grande sabedoria, que servia a Deus. Mas ele quis a glória que pertence a Deus. E ele não aceitou mais o senhorio de Deus, porque ele não aceitava estar subordinado a esse Deus. Ele queria a glória para ele. Então ele se rebela contra Deus e ele quer levar a criação para essa rebelião. E quando Deus criou, tudo que ele criou, ele viu que era bom, e tudo ele criou bom. E nós vemos que todas as coisas existem e subsistem pelo poder da palavra de Deus. E tudo que Deus criou é perfeito. A criação, ela está dentro de uma perfeição. Mas o homem está em rebelião. E Satanás, ele se rebelou, e anjos caíram com ele, né? Então, ele é o príncipe das trevas, tem outros seres caídos com ele. E ele tenta arrastar o homem para essa rebelião contra Deus. Então, nós falamos aqui que a salvação, ela está na palavra de Deus. O que Deus disse era bom. A palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é Jesus. Então ali tinha um mistério ali. Quando o homem rejeita, ele entrou nessa rebelião daquele que já havia rejeitado a palavra de Deus e que não se subordinava mais à palavra de Deus. Então esse é o poder das trevas. E aí a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que o mundo, desde então, ele está posto no maligno. E o mundo vai de mal a pior. O adversário enganou e ele continua. O mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O mundo é conduzido por falsos mestres. O adversário, ele não chegou para o homem para dizer assim: eu vim aqui te matar, te roubar e te destruir. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas desde o princípio, o discurso dele é um discurso, não, Deus disse isso, mas não é isso. É porque Deus está escondendo de você. Tem uma coisa muito boa para você. O dia que você tomar conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, você vai ser Senhor da sua vida. E isso vai ser muito bom para você. Mas não foi bom para o homem. E o homem, essa consequência, ele está colhendo até hoje. E Deus expulsou o homem do jardim. E quando ele expulsou, ele colocou uma espada flamejante. E a Bíblia é a palavra de Deus. O homem, para voltar àquilo que era o propósito de Deus na criação, ele vai ter de passar pela palavra de Deus. Mas nesse amor de Deus que o Fernando reportou aqui, o pastor Fernando, quando o homem pecou pela primeira vez, o inocente morreu pelo culpado. Então ali estava já a primeira grande profecia de uma obra restauradora, de uma obra de redenção. Quando o homem pecou, o salário do pecado é a morte. Ele perdeu a comunhão com Deus. Deus ia procurar o homem: Adão, aonde estás? E Adão tinha logo a culpa. De quem é a culpa? A culpa é de Eva. Síndrome de Adão, né? Sempre transferindo a culpa. A culpa é de Eva. E a Eva transferiu logo a culpa para o adversário.
mas é a escolha do homem. E Deus tratou com Adão, porque Adão era o Senhor. Deus colocou Adão ali como cabeça, ali dentro da perfeição da obra de Deus. Assim, agora, tem um remédio para o homem, e Deus preparou o remédio. O inocente, aquele sacrifício ali, um animal morreu para que o homem fosse vestido. Bom, pastor Fernando, agora, dentro do livro de Gênesis, fala de um juízo, não só mais agora sobre o homem, ele perde a comunhão, como o pastor Diniz falou, ele é expulso do Éden, mas há também um prejuízo para a terra, para a criação de Deus. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Exatamente. Quando ele é expulso do jardim que Deus preparou para ele e perdeu essa comunhão por conta da desobediência, porque deu ouvido àquele que estava em rebelião contra Deus e também, por consequência, se rebela, o Senhor determina ali um juízo sobre a vida deles a partir daquele momento. Ele diz assim, fala de dores, né, a dor da mulher, e diz assim, espinhos e cardos a terra produzirá. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, é a dor da sobrevivência, né? E quantos espinhos, né? Quantos espinhos, quantos cardos nessa vida. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Então, as aflições vieram daqui por conta da desobediência do homem a uma palavra que Deus tinha dado. A Bíblia de Adão tinha 2 versículos, né? Isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode tocar, né? E eles escolheram aquilo que Deus falou para não fazer. E esse juízo, ele está até hoje. Ele está até hoje, né? São espinhos, são cardos, são momentos difíceis, são aflições, são lágrimas, são dores, por conta de uma má escolha, de uma decisão contrária àquilo que é a vontade do Senhor, o desejo do Senhor. Mas o projeto de salvação é para resgatar o homem desses espinhos, dessa dor, dessa angústia, dessa aflição que está aí, para que o homem volte para esse jardim aqui que é a eternidade com Deus. Glória a Deus. Bom, nós já estamos encerrando, mas esse episódio é uma conversa maravilhosa que não dá vontade de terminar, né, pastor Diniz? É verdade. Pastor Fernando, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e fazer um pedido àqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Nós vamos continuar no próximo episódio no livro de Gênesis. Eu queria convidá-los a meditar na palavra para que cada um que está participando conosco possa buscar agora quais são os mistérios que estão escondidos. O que o Senhor vai falar contigo aqui no livro de Gênesis ainda? Lembrando, é um panorama bíblico com um olhar profético. Onde está Jesus? Qual é o ensinamento para a nossa vida hoje? Aquilo que Deus quer fazer. Então faça esse convite para todos que estão participando conosco. Deixa aqui o abraço fraternal e a todos a paz do Senhor Jesus.